Fala pessoal, olá a todos que estão ligados aqui na TV Manchete RJ. Como vocês já sabem, começou o Manchete Esportes, sempre com as novidades envolvendo o futebol carioca. Dessa vez para falar sobre rodada de Brasileirão, e o nosso assunto principal de hoje, eu vou logo adiantando, é Flamengo e Palmeiras. É a final antecipada para muitos do Campeonato Brasileiro, os dois melhores times, a maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos anos, né, João? Nesse quesito de título, pelo menos, não tem como negar isso, e a gente vai abordar esse jogo, principalmente, entre outros também, como o clássico entre Vasco e Fluminense, um jogão, e o Ceará, que enfrenta o Botafogo, não é isso, João? Minha companhia, eu já até anunciei, tô aqui debatendo antes, Vamos estar empolgado antes hoje. Da hora, né? Já tô ansioso para essa rodada, né, João? Uma rodada muito decisiva de Campeonato Brasileiro. Então, como vocês já sabem, agora eu vou apresentar aqui ele, João Baltazar. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Diogo, antes de começar, você tá feliz com a rodada do meio de semana? Eu tô bastante. Eu tô feliz, mas assim, poderia ser melhor, né, cara? Poderia ser melhor. O Flamengo deixou escapar alguns pontos, né, nas últimas rodadas. Fez uma atuação convincente, até não achei empolgante. Achei que o Flamengo não jogou isso tudo que o placar demonstrou, né? Mas achei uma atuação convincente quando comparado ao time do Botafogo. Mas, enfim, agora é correr atrás do prejuízo, né? O Palmeiras é líder, confronto direto, é vencer ou vencer, meu amigo. Já que a gente já começou a falar sobre esse jogo, recheado de polêmicas, rivalidade fora das quatro linhas também, né, João? Eu li uma notícia ontem que a Leila Pereira não quer nem ir ao Maracanã. Tá evitando problema, pensou em ser hostilizada pela torcida do Flamengo, que ela mantém uma boa relação. Na gestão passada, por exemplo, ela ficava ali conversando com os torcedores do Flamengo na mureta, carinho, tirando foto, ou seja, ela tinha uma boa relação. Para você ver como as coisas mudaram, agora ela nem vai ao Maracanã, pelo menos foi a informação que eu li. Mas, meu amigo, quais são os seus destaques desse jogo? Cara, como você falou aí, né, um jogo de animosidade muito grande, né? Principalmente toda vez que Flamengo e Palmeiras estão disputando título, o tempo fecha ali, muita guerra de bastidor, briga por título, briga dentro de campo. Então foi se consolidando assim nos últimos anos como a maior rivalidade do futebol brasileiro, né? Até pela disparidade econômica que eles têm hoje demais. Exatamente. E é um jogo muito difícil, porque é um jogo muito igual, cara. Eu acho que em outros momentos, por mais que o Palmeiras e o Flamengo se via brigando ali, eu sempre vi o Flamengo um pouco acima da superioridade ali, né? Um pouco acima do Palmeiras, principalmente pelo estilo de jogo e tal. O Palmeiras, futebol mais reativo, e dessa vez diferente. O Palmeiras muito ofensivo, o Abel Ferreira achou ali com a dupla Flaco e Vitor Roque, e montou um meio mais leve ali, conseguiu montar um time ofensivo que deu uma arrancada absurda, tanto que virou líder, tá na semi da Libertadores. Sim. E com o Flamengo, com o Felipe Luiz, que derrapou, mas é muito sólido. É um grande time, tem grandes jogadores que não precisam de muito para machucar o adversário, como você falou, contra o Botafogo. Um jogo que o placar talvez não retrate o que foi o jogo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, mas terminou 3-0. Então, assim, um jogo foi muito eficiente, né, João? O Flamengo foi nesse jogo contra o Botafogo. Tem Rascaeta, exatamente. Né? Ele foi nesse jogo contra o Botafogo o que ele não estava sendo nas últimas rodadas. Eficiente. Criou chances claras, isso aí, criou chances claras e converteu em gol. Ou seja, isso foi muito importante para essa vitória até elástica. Agora, João, pegando até uma referência dos nossos amigos do GE, do Gato Mestre, o famoso Gato Mestre, que ninguém nunca sabe quem que está fazendo. Tem os jornalistas, né, os estatísticos que fazem parte, mas eles trabalham com estatísticas, dados, para assim apontar um favoritismo ou criar levantar algum número, né, João? E nesse Flamengo-Palmeiras, a gente pode pegar uma referência dos confrontos anteriores, de quem chega melhor para esse jogo, dos desfalques, para assim a gente levantar um favoritismo ou não. O Flamengo, ele conta com 3 desfalques prováveis, né? Que é o Dela Cruz, o Saul e o Alan. Pode ser que o Saul seja relacionado, mas isso ainda vai depender da condição física dele. O Cebolinha é o desfalque certo, que teve uma lesão constatada após o jogo contra o Botafogo, que ele até entrou bem, participou do último gol. Já o Palmeiras, ele deve ter o retorno do lateral Kelvin, que estava muito bem até se lesionar, né? E os desfalques são os certos da temporada, o Lucas Evangelista e o Paulinho, e o Everton, que também já é um desfalque de última hora, provavelmente não vai ter condições de atuar nesse clássico. É uma oportunidade para o Carlos Miguel, né, João? Estrear. É isso, né? Até rolando debate, estava dando uma lida na internet antes de gravar aqui, né? Que o Abel, em uma entrevista recente, disse que o segundo goleiro dele é o Marcelo Lomba, né? Mas o Palmeiras investiu pesado no Carlos Miguel. E é um jogo decisivo, é um confronto decisivo, né? Vamos ver se o Abel vai manter a palavra dele ou vai na lógica que eu não trazer o melhor goleiro, que é o Carlos Miguel, que
o Everton entrando em final de contrato, ele deve assumir o gol do Palmeiras nos próximos anos, né? Agora, sobre confrontos, os últimos confrontos no Maracanã, o Flamengo ele tem uma certa vantagem, né? O Palmeiras não ganha lá desde 2015, ou seja, o Abel Ferreira nunca ganhou lá, por exemplo. Desde então, foram 4 vitórias no Maracanã e 4 empates. Eu acho que esse joguinho aí tá com a carinha de empate, mas isso a gente deixa pro final, né? Eu acho também que pode ser também que o Abel nunca esteve tão favorável para ele quebrar esse tabu, né? Verdade, o Palmeiras muito bem chega até favorito para esse jogo. E o Flaco Lopes e o Vitor Roque, né, tá empolgando a torcida. Juntos eles já têm 26 participações em gols, a dupla pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2025 em 27 jogos. Ou seja, eles participaram de 26 gols em 27 jogos. E é bom ressaltar também que o Flaco não era titular, veio de uns 2 meses para cá, o Vitor Roque também com um problema nisso, mas nas últimas semanas deslancharam, né? E o Flaco Lopes tem sido até convocado para a seleção argentina. Foi titular no último amistoso, tem empolgado o treinador por lá, também os argentinos em geral. Ele tem 10 gols e 1 assistência no Campeonato Brasileiro, e o Vitor Roque tem 12 gols e 3 assistências. Cara, dá para ver a confiança em campo. Abriu, eles chutam. Vitor Roque tá tão confiante que ele fez aquele golaço contra o Bragantino, driblando a zaga ali, desconcertando a zaga e acertando um bom chute pro gol. A confiança faz o jogador, né, João? Ganha o jogador por inteiro e dá pra ver, claro, nessa boa fase da dupla. E como se complementam também, né? O Vitor Roque é o jogador mais do arranque, da explosão, de ir pra cima ali, e o Flaco sai muito da área, aquele cara que pifa, um cara que se entende muito bem, sabe tabelar. Uma dupla que tá muito boa de ver, e falando em atacante, tem questão do Flamengo também, né? Exatamente. O Pedro brilhou contra o Botafogo e volta aquele debate, né? O Felipe Luiz, não sei, não vou falar que não confia, né? Mas constantemente deixa o Pedro no banco, prefere usar o Plato, o Bruno Henrique ali, e a torcida reclama, porque quando o Pedro tá em campo, o Pedro entrega, né, Diogo? Verdade, João. Eu acho até que ele deve dar mais oportunidade para o Pedro. Já falamos sobre isso aqui, né? Foi um dos assuntos que a gente já abordou aqui no Manchete Esportes. E ele vai dando aos poucos. Mas assim, quando tem uma peça para tirar, ele saca o Pedro. É o Pedro, né? É o que salva para a história nele. Exatamente. E existe um ponto, na verdade, no Flamengo nesses últimos jogos, na verdade, do Flamengo da era Felipe Luiz, é que ninguém consegue mais vazar a escalação. E é sempre imprevisível. Ele sempre dá uma oportunidade para quem acha que ele não vai dar. Por exemplo, o Luiz Araújo, ele começou a titular contra o Botafogo, foi muito bem, e já tem gente pedindo a titularidade dele no time. O Plata, que é um jogador-chave do Felipe Luiz ali, foi entrar só no finalzinho, fez até um gol, mas entrou no finalzinho. O Pedro jogou quase o jogo todo, né? Eu acho que ele não chegou a jogar os 90 minutos, mas ele jogou o jogo todo. E fez até uma participação em 2 gols. Um gol e outra assistência, e um passe absurdo de quem entende muito. É um jogador diferente, é um jogador acima da média, e é um jogador, João, que eu até digo que tá no radar da seleção, cara. A seleção ainda não encontrou o 9, a gente não sabe se a seleção vai jogar com o 9. Então é importante o Pedro... vaga em aberto. É uma vaga em aberto. É importante o Pedro ter mais oportunidades para mostrar seu futebol, que ele vai entregar. Ele é um jogador diferente, é o melhor 9 do Brasil, então ele vai entregar, e os números dizem isso, inclusive, né? Ele tem 11 gols e 5 assistências em 20 jogos pelo Brasileirão, ou seja, sempre que ele atua, principalmente a maior parte do tempo, ele deixa seu gol ou sua participação. E nos últimos 5 jogos do Brasileirão, ele foi titular em 2. Ele saiu com 16 minutos de jogo, né, que foi a expulsão contra o Bahia, do Danilo, e ficou no banco em 3, ou seja, ele não é uma peça ali que tem a titularidade marcada nesse time do Felipe Luiz, né, João? É uma peça muito rara para você deixar no banco, né? O Felipe Luiz costuma dizer que o campo fala, né? Então, assim, acho que o campo tá falando, mas tá gritando, berrando que o Pedro tem que ser titular absoluto, né, Diogo? Verdade, concordo com você, e eu acho que, inclusive, ele vai ser titular nesse jogo contra o Bahia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai inventar de botar um Plata, botar um Michael, essas doideiras que ele inventa de vez em quando, e eu acho que ele não vai arriscar e vai deixar o Pedro tentar manter a boa fase dele. Quem sabe faz mais uma partida importante e consegue fazer um gol aí para arrancar uma possível vitória para o Flamengo. Agora, João, antes da gente entrar no clássico, que só vai acontecer na segunda-feira, data chata para ter jogo, né, cara? Cara, não dá para entender CBF com esses horários. Domingo 8h30, jogo segunda-feira. Não dá para entender. Quando o meu time não joga no final de semana, eu fico... Parece que tá faltando alguma coisa pro meu final de semana ficar completo. É cereja do bolo, Verdade. Né? Mas esse jogo só vai acontecer na segunda, e antes dele, o Botafogo entra em campo contra o Ceará, também no domingo, né, João? Um jogo importante para o Botafogo tentar recuperar sua confiança, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu já vou te perguntar. Você demitiria o David Ancelotti ou não? Cara, entendo a torcida do Botafogo frustrada, né, satisfeita com resultados, tudo que vem acontecendo esse ano, né, além das eliminações,
derrota o Flamengo na Supercopa do Brasil, demora para montar o elenco, as constantes mudanças. Mas é aquilo, né? Tirar o treinador vai mudar em que a temporada do Botafogo hoje? Nada. É o que a gente vem falando aqui, o elenco muito abaixo do que foi do ano passado, em questão de nomes. Assim, o elenco mediano, e tá em quinto no Brasileirão. Verdade. Então, assim, eu acho que não tem muito o que fazer, né? É óbvio que é frustrante, não é um bom trabalho, mas eu acho melhor tentar dar confiança para ele, deixar ele montar o time pro ano que vem, do que mudar tudo de novo, sendo que não tem muito o que mudar, né? Chances claras de não conseguir uma vaga direta para Libertadores, né, João? O Mirassol, por exemplo, disparou. A gente sabe que se o Palmeiras ou o Flamengo ganharem a Libertadores, abre mais uma vaga direta ali, né? Então pode ser que o quinto consiga também ir diretamente para Libertadores. E o Botafogo está em quinto lugar. Está em quinto, se eu não me engano. Mas tem o Bahia na cola, o Fluminense, que venceu ontem no finalzinho na cola. Tem também o São Paulo, que ainda sonha com uma Libertadores. Tá tudo muito embolado ali naquele G6. E os times que vêm ganhando confiança, que vão vencendo, né? E tem vagas pela Copa do Brasil que pode abrir mais uma, Sul-Americana. Então, assim, é um leque assim, de opção muito grande. É um leque de opção muito grande, mas não pode vacilar, né, João? O Botafogo vem vacilando. Não pode jogar do jeito que vem jogando. Foi uma derrapada e eu concordo com você. Eu acho que eu também não demitiria o Ancelotinho, porque ele tá fazendo testes, ele tá implantando seu modelo de jogo e é algo que ele não consegue fazer pela pressão que o futebol brasileiro exige, né, cara? Ele vence um jogo, perde dois e a galera começa a culpá-lo. Só que a maior culpa do Botafogo nessa temporada é do planejamento. John Textor, tem nome e sobrenome. Isso aí, planejamento péssimo, horrível. Teve que vender desesperadamente para conseguir recuperar os custos, né? E assim, não foram reposições feitas à altura. A gente abordou isso aqui. Saiu o Luiz Henrique, que hoje está cotado para ser titular da seleção brasileira. Saiu o Almada, que já está no Atlético Madrid. É o Atlético de Madrid. Saiu o Igor Jesus, que também está na seleção. Gregory. Foram peças que não tem como você comparar com as que foram contratadas. Não dá, todo respeito aos dois Arthur, o Vitor e o Cabral, mas muito abaixo do atacante do Botafogo na temporada passada. O Almada até que foi uma reposição interessante, montou, mas o Botafogo acabou liberando ele pro Mundial Sub-20, que acabou se lesionando também. Então, assim, sem contar isso também, o Botafogo é uma chuva de desfalques, pra esse jogo tem mais desfalques. Tem um Barbosa, Marlon Freitas, sem contar os lesionados. Então, assim, é um trabalho caótico, muito difícil para o Ancelotti fazer. Eu acho que só estourar nele, eu acho que chega a ser um pouco injusto, né? Vamos falar diretamente sobre esse jogo contra o Ceará, João. Afinal, o Ceará ele vem fazendo uma campanha positiva até que muitos não esperavam, né? Surpreendente nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, vamos passar os números do David aqui. Em 23 partidas, foram 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas com um aproveitamento de 52%. E já não bastasse os desfalques importantes como Alex Telles, Montoro, Pantaleão, entre outros, o Botafogo também não terá o Barbosa, como você falou, e o Marlon Freitas para essa partida, que estão suspensos por cartão amarelo. Aí você fala, se perder, a culpa de quem? Entendeu? Caramba. O elenco já não é o mesmo. Não tem nem zagueiro para jogar praticamente. O elenco já não é o mesmo, ainda mais com essa chuva de desfalques, a maioria que fazem parte do time titular, né? Titulares absolutos, como o Alex Telles, o Montoro, o Barbosa, o Marlon Freitas, que é o capitão. Não tem como, gente. É um jogo difícil que vai ser lá no Nordeste, na casa do Ceará. Não tem como colocar a culpa no Ancelotti. Eu acho que o torcedor mais consciente do Botafogo vai até concordar com a gente, ó. Mas o Alvinegro, ele é o quarto melhor visitante da competição, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Ou seja... Em meio ao caos, uma boa notícia. Em meio ao caos, uma boa notícia, isso aí. E o Ceará tá lá, ó, com um olho no peixe e outro no gato. Quer se afastar do Z4, 7 pontos de diferença para o Vitória, que venceu o Bavi ontem, né? Mas também está olhando para cima e querendo uma vaga na Sul-Americana. Afinal, faz uma campanha empolgante, melhor do que esperava, como eu falei, melhor do que o próprio torcedor esperava, né? Achava que o Vitória estaria nesse momento brigando ali para escapar do rebaixamento. Ainda tá? Tá. Afinal, faltam ali 11 rodadas para o término do Brasileirão. Lá, né? Muito campeonato. Mas o Vitória, a campanha positiva, vai fazendo seu torcedor sonhar com coisas melhores e com certeza vai muito confiante aí para essa partida. Ainda mais quando vê o rival, o Fortaleza, afundado no rebaixamento, o Ceará na metade da tabela. Verdade, né? Fortaleza está praticamente rebaixado. Eu acho que Juventude, Fortaleza e Sport já foram, meu amigo. Muito difícil isso aí. Acho que a briga é a última ali, a última vaga ali de quem fica ali. Vitória, Santos, Inter, Atlético Mineiro. Inter, né, que também tá situação perigosa, né? Eu acho que esses 3 já foram. Agora vamos para segunda-feira. Hoje é sexta. Você pode assistir sábado, domingo e você pode assistir na segunda também. 3 dias aí pra você ver. 3 dias, é isso aí. Afinal, o clássico entre Vasco e Fluminense é na segunda-feira. É uma semifinal antecipada da Copa do Brasil, João? Você acha?
Eu acho assim, a gente tá em outubro, né? Jogo em dezembro, acho que muita coisa pode mudar até ali, né? Futebol Sim. sabe como é que um jogo, 2 jogos já mudam muito, Cai mas em treinador. 2 meses. Então, assim, é bom um jogo de uma rivalidade também muito forte, né? Vasco Fluminense, dentro e fora de campo também, as torcidas, as diretorias vivem uma briga, assim, cada ano vem aumentando, né? As tensões entre eles. É um jogo bom, um jogo muito equilibrado também. Eu acho que é difícil falar aquele clichê clássico não tem favorito. Eu acho que realmente esse encaixa, né? Porque o Vasco vem numa crescente, o Fluminense, assim, não empolga. Eu vejo favoritismo. Eu vejo favoritismo pro lado do Vasco nesse jogo. Eu vejo. Talvez, pode ser, mas olhar momento, mas acho que é um jogo muito igual, mas é um time muito competitivo, né? Apesar dos pesados, né? Eu acho que o Vasco está numa melhor fase, tem aquela questão da confiança, né? O Vasco está confiante, o Diniz vem conseguindo demonstrar isso para os jogadores com as atuações que o Vasco vem tendo nesses últimos jogos. Perdeu para o Palmeiras de 3-0, perdeu, mas o Palmeiras é um time bem melhor e bem mais preparado. E vem tratorizando todo mundo, né? É isso aí, exatamente. O Palmeiras vem goleando todo mundo. E o Vasco, ele tem demonstrado uma boa atuação, teve chances claras nesse jogo contra o Palmeiras, pecou, e você sabe que pecar contra o Palmeiras é quase fatal, né? Então eu vejo um favoritismo para esse lado do Vasco, que vem demonstrando ser um time muito equilibrado. Você acha que dá para sonhar com o Libertadores, João? Cara, se perguntasse 2 semanas, 3 semanas, farei que não, que a briga é pelo rebaixamento. Mas o Vasco, uma sequência muito boa, os reforços que chegaram, mudaram um patamar do time do Diniz, né? O Cuesta, o Robert Nanas largam muito bem, o Gomes, o colombiano, bem também, o Barros, que voltou do América Mineiro, bem, tomou conta do meio de campo. E o Diniz também, eu acho que muito mérito dele também, porque ele foi largando algumas convicções que não vinham dando certo, né? Uma coisa que prejudicou muito ele no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo. No Vasco dá pra ver que ele tá tentando mudar isso, ele vai se adaptando ao que tem, se adapta ao jogo também, por exemplo, contra o Fortaleza. Teve um expulso, fechou a casinha ali e contra-ataque. No Ryan, forçou nele, aí botou o David pra ter mais desafogo, o Matheus França. É algo difícil, né? Poucas chances, mas chances claras, né? Isso, o Vasco, assim, difícil pensar que o Diniz ia abrir mão de jogar, abrir mão da bola, mesmo com o Aminto, pra tentar jogar ligação direta, contra-ataque. Muito difícil, ele fez isso, né? E ele vem fazendo contra o Cruzeiro também, montou o Vasco nessa pegada de mais contra-ataque, mais duelos. Sim. Assim, ele vem abrindo mão das convicções e ele ganha, o Vasco ganha e o torcedor ganha, né, Diogo? Os últimos 5 jogos do Vasco, né, no Brasileirão foram 4 vitórias, né, João? E ainda terá um retorno muito importante, que foi o Paulo Henrique, que conseguiu... Embalado, não me garoto. Embalado, fez gol... com certeza cravou aí na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A lateral direita tem 3, né? Vitinho, Wesley e o Paulo Henrique agora. A disputa e o Wanderson também, que foi. O Wanderson, exatamente. São 4 por 2 vagas, né? A disputa vai ser muito boa e muito acirrada. O Paulo Henrique, com certeza, é um jogador que vai acrescentar muito para esse clássico. E o Fluminense, ele não perde para o Vasco no Maracanã, João, desde 2019. Se a gente puxar ali o último retrospecto, né, favorece ao tricolor. Foram 3 empates e outras 4 vitórias do Fluminense, mas o Zubeldia, ele vem dando a cara dele no time ainda. Ontem, por exemplo, ia empatar com o Juventude no Maracanã, se não fosse o Thiago Silva. Um gol maluco, né? Um gol estranho, mas o gol de 3 pontos que deixa o Fluminense brigando aí no G6, brigando por essa vaga direta na Libertadores. O Zubeldia, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota no comando do Fluminense. Ainda não deu a cara. Dá pra perceber que o Fluminense ainda é um time meio perdido ali, por isso que eu acho que o Vasco é favorito para esse jogo. Você concorda comigo? Eu concordo. Essa questão do Zubeldia, sim. Eu acho que ainda é muito trabalho do Renato. O Fluminense, quando vai jogar em contra-ataque, é um time muito forte, que foi treinado montado pelo Renato assim, um time reativo. Mas quando precisa jogar com defesa mais fechada, mais postada, também sofre muito, cara. Sofreu contra o Lanús, sofreu ontem contra o Juventude apesar da vitória. Verdade. E aí vencendo qualquer de aqui Fluminense. Mas se a gente for olhar o time do Vasco, o Diniz, que gosta de jogar com a bola no pé, pode ser que o jogo encaixe pro Fluminense, né? Então é um duelo tático interessante se observar para segunda-feira. Verdade. Isso nós vamos assistir na segunda-feira. E agora, já chegando na parte final do nosso Manchete Sports aqui de hoje, a gente vai fazer diferente hoje, João. Os nossos palpites, eles vão para a rede vizinha, lá para o TikTok e também para os shorts aqui no YouTube. Então fiquem ligados lá para saber, para ficarem cientes, né? Saberem os nossos palpites. E no nosso programa de hoje, nós vamos estar trazendo polêmica. Um assunto polêmico. Tiro curto, né, João? Uma frase, uma análise polêmica que você pode concordar ou não. Então agora eu vou começar com o João fazendo o palpite polêmico dele, João. Qual que é o seu? Cara, eu vou fazer aqui, aproveitando a boa fase, né?
Sim, não tem Estevão, não tem Henrique. A maior revelação brasileira dos últimos anos no futebol é Ryan, atacante do Vasco. Vai fazer muito sucesso na seleção de futebol internacional. Que isso, cara. Polêmico. Gostou? Polêmico, polêmico, gostei. Bom, eu vou dar o meu palpite polêmico aqui também, que é para falar sobre a lateral direita da seleção brasileira. O Paulo Henrique aproveitou muito bem a oportunidade, mas, para mim, o Paulo Henrique ainda está atrás do Vitinho do Botafogo e do Wesley da Roma. Falei isso com alguns amigos, fui criticado por alguns concordaram comigo, por isso que eu acho que é um tópico polêmico também. O Paulo Henrique, hoje do Vasco, ele, a nível futebol brasileiro, é muito bom, mas eu acho que no critério seleção, se a gente for pegar a nível europeu, o Wesley e o Vitinho, no meu ponto de vista, estão mais preparados do que ele. Então, essa é a minha polêmica. Diz aí se você concorda comigo, se você cornetem a gente ou não. Cornetem. Deixem o seu ponto de vista também aí, qual que é a sua polêmica. Você acha, por exemplo, que a seleção já está pronta? Que o Ancelotti já encontrou os jogadores? Que se dá tempo ainda para novos testes, né, João? Que tem muita gente criticando isso também, que o Ancelotti está fazendo teste, está querendo testar de novo agora, e a gente sabe que a seleção perdeu para o Japão, cara. Perdeu de virada. Não tem nada pronto para a Copa do Mundo, muito pelo contrário, né, João? Tá tendo que correr atrás do prejuízo. Então, deixe seu comentário, que também é muito importante, e seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @MancheteRJ, lá no TikTok também, manchete.rj, e aqui no YouTube a gente sempre trazendo cortes, principalmente falando shorts, principalmente falando sobre esportes. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e até a próxima, não é isso, João? É isso, vambora e vamos voltar semana que vem, que a gente volte com sorriso no rosto com essa rodada, né? É isso, valeu pessoal, tamo junto, abraço!